Olá, pessoal! Vamos fazer a correção daqueles exercícios, como eu havia prometido para vocês. Vou fazer com vocês agora, ok? Vamos começar? Esse exercício 1, eu acho que nós terminamos naquele dia, mas eu vou resolver ele aqui agora, que assim eu já vou explicando e vocês vão tirando as dúvidas. Nesse exercício, ele tá pedindo para que nós façamos, determine a medida do ângulo, que é o argumento, e a medida do segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Esse segmento é um módulo. Esse segmento é esse daqui, ó, que vai da origem até o afixo, que é esse ponto aqui, ó. Esse afixo é o ponto que une a parte real da parte imaginária do nosso número complexo, ok? Vamos limpando, que assim vai sobrando espaço pra gente. Primeira coisa que eu tenho que identificar no meu gráfico, quem é a parte imaginária e quem é a parte real. A parte real é representada pelo eixo X, tá? Antigo eixo X. Aqui não é plano cartesiano, é o plano dos números complexos, tá? Que nós chamamos de parte real, o eixo X. Então, eu pego aqui o afixo e sigo em linha reta, perpendicular ao eixo real, e vejo em que número ele está, raiz de 3. Então, a parte real, que é o A, é raiz de 3. A parte imaginária, eu vou do afixo em linha reta, perpendicular ao eixo imaginário, e vejo qual é o valor que eu encontro, 3. Então, a parte imaginária vale 3, ok? Então, agora eu vou achar o módulo. Quem é um módulo? O módulo é essa reta aqui, ó, que nada mais é a distância entre dois pontos. É o teorema de Pitágoras que nós usamos aqui, tá? E o módulo é a hipotenusa. Então, nós vamos fazer assim, ó. O módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de Z é igual. O valor de A é raiz de 3, que elevamos ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, o módulo de Z será igual, cancela o expoente quadrado com o radical, fica só o 3, mais 9. Isso vai dar raiz de 12. E raiz de 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. E o 4 tem raiz exata, que é 2. Então, 2 sai fora da raiz. O 3, que não tem raiz, continua dentro da raiz. O nosso módulo vai ser 2 raízes de 3, correto? Deixa eu apagar aqui, para ir sobrando espaço pra gente. E eu só vou deixar o valor do módulo aqui. Muito bem. Então, o nosso módulo vai ser 2 raízes de 3. 2 raízes de 3. Maravilha. Agora eu quero saber quem é o ângulo. Bom, eu falei para vocês que a gente pode encontrar o ângulo através da tangente. Como o nosso gráfico está desenhado no plano, eu tô conseguindo enxergar nitidamente o nosso triângulo retângulo. Sei que o ângulo está aqui. E aqui é o cateto oposto, e aqui é o cateto adjacente, porque tá do ladinho do ângulo. Sei que o cateto oposto tem essa medida, que é a mesma do eixo imaginário, que é 3. Sei que o cateto adjacente tem esta medida, que é a mesma do eixo real, que é raiz de 3. Então, eu posso calcular a tangente. Mas eu também posso, como eu já ensinei vocês a calcular o ângulo pela tangente, eu agora vou ensinar vocês a calcular o ângulo pelo seno e cosseno, tá bom? Vamos pensar um pouquinho na fórmula trigonométrica de um número complexo. O seno é a parte imaginária. Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. O número complexo na fórmula trigonométrica é o módulo de z que multiplica o cosseno do ângulo mais e seno do ângulo.
Isso significa que o cosseno é a parte real e o seno é a parte imaginária. Como é que eu sei disso? Porque o seno acompanha a letra I. I de imaginário. Então, o seno é a parte imaginária. O cosseno não tem I, então ele é a parte real. No nosso número complexo, na forma algébrica, o cosseno vai ser o A e o seno vai ser o B. Tá certo? Então, como é que eu calculo o ângulo através do seno e cosseno? Eu faço seno é B sobre o módulo de Z. Bom, quem é o B? 3. E o módulo de B? 2 raízes de 3. Não pode ter raiz irracional no denominador, então eu vou racionalizar. 2 vezes 3 é 6, raiz de 3, vou colocar aqui, ó. 6 raiz de 3 sobre 4, raiz de 9 é 3, 3 vezes 4, 12. Muito bem, simplifica aqui, simplifica sempre que der, seja no começo ou seja no final. Simplificando, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, o seno vai ser raiz de 3 sobre 2. Vamos apagar para dar uma liberada no espaço aqui pra gente. Seno é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno do ângulo é raiz de 3 sobre 2. O módulo é 2 raízes de 3. O A é raiz de 3. O B é 3. Muito bem. Agora, vamos ver o cosseno. O cosseno do ângulo é igual a A, porque é a parte real, sobre o módulo. O seno e o cosseno, o denominador é um módulo, tá? Aí você vai ver, o cosseno representa o real, então eu pego o A. O seno, que tem a letra I, representa a parte imaginária, eu pego o B. Então, substituindo os valores, raiz de 3 sobre o módulo, que é 2 raízes de 3. Posso simplificar aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2. Ok? Aí eu vou lembrar da nossa tabelinha dos arcos notáveis. Quem são eles? O 30, 45 e o 60. Primeiro é seno, depois é cosseno, depois é tangente. Aí a gente canta aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E coloco raiz em todos os numeradores diferentes de 1. Aí eu vou observar, seno é raiz de 3 sobre 2, seno raiz de 3 sobre 2, tá aqui. Está aqui. Cosseno, meio, tá aqui. Que ângulo é esse? 60 graus. Então, eu achei o meu ângulo, 60 graus. E nós vimos que o ângulo de 60 graus transformando em radianos é π sobre 3. Por quê? Porque é 180 dividido por 3 dá 60. Maravilha, né? Bom, é só pra gente achar, não precisa escrever na forma trigonométrica nesse exercício. Então, beleza, exercício resolvido. Próximo.